fundo do mar é um dos lugares mais enigmáticos e inexplorados do planeta Terra. Mesmo com os avanços tecnológicos e a exploração espacial, o vasto oceano continua guardando segredos que permanecem fora do alcance da compreensão humana. Abaixo das profundezas conhecidas, há um mundo silencioso, escuro e cheio de mistérios que fascina e, ao mesmo tempo, intimida. Estima-se que menos de 20% dos oceanos do planeta tenham sido devidamente mapeados ou explorados, e mesmo nas regiões que já foram sondadas, a verdadeira extensão da biodiversidade marinha e dos ecossistemas complexos ainda escapa ao nosso conhecimento. Existem criaturas no fundo do oceano que parecem saídas de um conto de ficção científica, organismos adaptados a pressões esmagadoras, ausência de luz e temperaturas congelantes. Essas formas de vida, algumas bioluminescentes e outras com formas assustadoras, habitam a escuridão profunda, longe da interferência humana. O que torna o fundo do mar ainda mais misterioso é o fato de que ele esconde não apenas seres vivos exóticos, mas também relíquias do passado, restos de civilizações antigas, navios naufragados e até os indícios de possíveis novas formas de vida estão escondidos no silêncio abissal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre as 11 descobertas mais assustadoras do fundo do mar. Ele puxou a rede do seu barco de pesca e avistou algo que não parecia um peixe. Ao se inclinar para dar uma olhada mais de perto, ficou chocado ao ver um rosto sem olhos e sem vida olhando diretamente para ele. Mas não era um humano, era uma cabeça de boneca de porcelana. O Titanic, considerado inafundável, foi uma das maiores realizações tecnológicas de sua época, mas também uma prova da fragilidade humana frente às forças da natureza. Na noite de 14 de abril de 1912, o luxuoso transatlântico colidiu com um iceberg durante sua viagem inaugural. A colisão, aparentemente suave no início, acabou revelando-se fatal. Enquanto o gelo rasgava o casco do navio, uma sequência de eventos trágicos foi desencadeada, levando ao naufrágio da imponente embarcação. A história do Titanic é cercada de tragédias e mistérios, e ocasionalmente o mar devolve fragmentos desse passado sombrio para a superfície, como se quisesse nos lembrar dos segredos que ainda guarda em suas profundezas. Um pescador experimentou algo estranho e quase sobrenatural ao pescar, não um peixe, mas uma antiga boneca que se acreditava estar ligada ao Titanic. A boneca, gasta pelo tempo, emergiu das águas como um espectro perdido entre a tragédia e o esquecimento, trazendo consigo uma sensação pesada, como se carregasse as memórias do fatídico naufrágio. A boneca tinha uma expressão melancólica, os olhos apagados, como se tivesse testemunhado o terror das últimas horas do Titanic. Em meio à imensidão do oceano, onde tantos sonhos se perderam, a boneca era um fragmento silencioso daquela noite de horror. Muitos acreditam que objetos como esse carregam uma energia residual, uma espécie de eco do passado, ainda impregnado da dor e do desespero que pairava sobre a embarcação quando ela afundou nas águas geladas do Atlântico Norte. A boneca retirada das profundezas do oceano pelo pescador tornou-se o centro de uma aura de mistério e assombro. Os olhos, que em algum momento teriam sido brilhantes e vivos, agora pareciam opacos, como se tivessem visto demais. A roupa em pedaços indicava uma época longínqua, o início do século XX, sugerindo que a boneca poderia ter pertencido a uma das jovens passageiras a bordo do Titanic. Dá uma olhada nessa imagem perplexa. Não, você não enlouqueceu, esses caras estão realmente segurando uma faca gigantesca. A descoberta de uma faca gigantesca nas profundezas do mar deixou exploradores e cientistas intrigados, mas para muitos, o achado parece mais uma peça saída de um conto mitológico do que de uma expedição arqueológica. Encontrada enterrada nas areias escuras do fundo oceânico, esta faca, com lâmina enferrujada e um cabo adornado com símbolos antigos e incompreensíveis, exala um mistério que parece transcender o tempo e desafiar qualquer explicação lógica. A faca, de proporções extraordinárias, parecia ter sido projetada para uma mão que não era humana. As dimensões sugeriam que pertencia a uma criatura colossal, algo que habitava os oceanos em uma era muito antes dos registros da história. O cabo, esculpido em algum tipo de material não identificado, estava desgastado, mas ainda conservava ornamentos intricados, como serpentes enroladas e padrões geométricos, que remetiam a antigas civilizações desconhecidas ou esquecidas.
Aqueles que a encontraram não puderam deixar de sentir uma presença estranha ao se aproximarem do artefato. Uma energia antiga e inexplicável parecia emanar da lâmina, como se ela guardasse o poder de eras distantes. Alguns acreditavam que a faca pertencia a um deus ou entidade marinha, uma arma de uma criatura poderosa que habitava o oceano profundo, muito além do alcance da compreensão humana. As lendas locais começaram a circular, falando de um gigante marinho que há milênios governava os mares com força imensurável e que esta faca teria sido sua arma predileta. Além das lendas, havia algo quase sobrenatural em sua presença. Diziam que ao se aproximar da faca, o som do oceano ficava mais intenso, como se o próprio mar sussurrasse segredos perdidos ou advertências sobre o que ainda está por vir. Alguns dos mergulhadores relataram estranhas visões, como sombras de figuras titânicas movendo-se nas profundezas e um sentimento de ser observado por algo colossal e invisível nas águas escuras. Naquele dia fatídico, Fedorstov puxou esse peixe medonho. Sua boca carnuda e rosada, seu corpo preto e escamoso, a cauda semelhante a de um lagarto e os olhos grotescamente protuberantes são puro combustível para pesadelos. Quando o pescador lançou sua rede naquela manhã nublada, ele não poderia imaginar que estava prestes a capturar. O mar, com seu silêncio profundo e sombrio, entregou a ele uma criatura que ninguém havia visto antes. Ao recolher sua rede entre os peixes comuns, algo se destacou, uma criatura de aparência bizarra e quase sobrenatural, o peixe granadeiro de olhos de cebola. O corpo longo e esguio do granadeiro parecia deslocado, como se não pertencesse ao nosso mundo. Sua pele acinzentada e enrugada refletia a luz de maneira opaca, quase como se estivesse coberta por uma fina camada de poeira, mas o que mais aterrorizava eram os seus olhos grandes, desproporcionais, inchados como duas enormes cebolas translúcidas. Eles pareciam não só ver o pescador, mas olhar além dele, para algo que só aquela criatura sabia. Os olhos eram de um brilho úmido e esbranquiçado, como se tivessem sido formados pela pressão esmagadora dos abismos oceânicos. Olhavam para o mundo com uma sabedoria sombria, pareciam conter segredos insondáveis, mistérios que talvez fosse melhor nunca desvendar. Quem o encarava sentia um desconforto crescente, como se estivesse sendo observado por uma entidade de outro mundo. Ao ser puxado para fora da água, o peixe permaneceu inquietantemente calmo, como se soubesse que sua presença era uma anomalia, algo que não deveria ter sido visto pelos olhos humanos. Os pescadores ao redor cochichavam nervosos, afirmando que haviam ouvido histórias antigas sobre peixes de olhos grandes que traziam má sorte ou anunciavam tempestades. Para eles, aquela criatura era um presságio, um sinal de que o mar estava começando a devolver coisas que deveriam permanecer ocultas. Alguns estudiosos locais, ao ouvirem sobre o granadeiro, tentaram oferecer explicações científicas, mencionando a evolução e as adaptações das criaturas das profundezas. Mas mesmo entre os especialistas, o peixe granadeiro de olhos de cebola causava desconforto. Suas feições desproporcionais, combinadas com o olhar profundo e desolador, causaram tanto medo nos pescadores que eles o soltaram. E assim, o peixe granadeiro de olhos de cebola retornou ao fundo do mar, mas não sem deixar para trás uma sensação de que o oceano, com suas profundezas escuras e misteriosas, ainda tem muito a revelar ou talvez tenha muito a esconder. They have a jagged dinosaur-like appearance with slender bodies that can coil and contort in a serpentine way. Frilled sharks have rarely been seen in their natural environment, so rare that we didn't have any footage of them until 2004. O tubarão-cobra é uma das criaturas mais enigmáticas e antigas das profundezas oceânicas, uma verdadeira relíquia viva que parece ter saído diretamente de um tempo primordial. Pouco conhecido, este predador marinho habita as regiões abissais do oceano, a milhares de metros de profundidade, onde a luz do sol nunca penetra e o ambiente é quase alienígena para os humanos. Com um corpo alongado e serpentino, que mais lembra uma enguia do que um tubarão típico, o tubarão-cobra parece um resquício de eras pré-históricas, tendo permanecido quase inalterado por cerca de 80 milhões de anos. Sua aparência é ao mesmo tempo fascinante e assustadora. Sua pele rugosa, cinza escura, envolve um corpo que pode atingir até 2 metros de comprimento, com uma boca repleta de fileiras de dentes finos e afiados, cerca de 300 deles divididos em 25 fileiras. Esses dentes são pequenos, mas extremamente eficientes, funcionando como armadilhas perfeitas para capturar presas desavisadas. O nome tubarão-cobra vem da combinação de sua aparência incomum e seu comportamento predatório. Ele é capaz de dobrar seu corpo como uma cobra, lançando-se em um ataque rápido e preciso.
engolindo presas inteiras com sua boca grotesca. Essa técnica de caça, associada ao seu habitat inacessível, cria uma aura de mistério em torno dessa criatura. Ele vive em uma das regiões mais inóspitas do planeta, nas zonas batipelágicas e abissais, onde a pressão é esmagadora e a escuridão é perpétua, tornando-o um fantasma silencioso que raramente é visto pelos seres humanos. O conceito de um rio submarino pode parecer um paradoxo, mas na verdade se refere a fenômenos fascinantes e surpreendentes que ocorrem no fundo dos oceanos. O cenote Angelita, localizado na península de Yucatán, no México, é uma das formações naturais mais fascinantes e misteriosas do mundo. Este cenote submerso, que tem atraído mergulhadores e pesquisadores de todo o planeta, é famoso não apenas por sua beleza, mas também por um fenômeno incomum que o torna único: a presença de um rio submarino dentro de suas águas profundas. O cenote Angelita é, na verdade, uma caverna submersa que se formou ao longo de milênios por processos de erosão em rochas calcárias. O que distingue este cenote é a camada de sulfato de hidrogênio que se forma em profundidades específicas, criando uma separação entre as águas doces que vêm da superfície e as águas salinas mais densas que estão abaixo. Ao se aproximar do cenote, a primeira impressão é de um espaço sereno, com águas cristalinas que refletem a luz do sol. No entanto, ao mergulhar nas suas profundezas, o cenário muda drasticamente. A uma profundidade de cerca de 30 metros, uma estranha e espessa camada de sulfeto de hidrogênio, criando uma linha divisória que separa as águas doces que flutuam acima da superfície da densa neblina marrom que se encontra abaixo. É como se um rio subterrâneo oculto se revelasse, uma correnteza fantasmagórica que flui sob a luz do dia, mas que é acessível apenas aos mergulhadores corajosos. Aquilo que deveria ser um ambiente aquático tranquilo torna-se um espaço que ecoa com mistério. Os mergulhadores frequentemente relatam uma sensação de desorientação, como se estivessem flutuando entre dois mundos. A neblina marrom, carregada de gás, evoca um sentimento de perda e esquecimento, como se os segredos do cenote estivessem enterrados sob suas águas, esperando para serem descobertos. Há quem acredite que esse fenômeno é um portal para outras dimensões, onde o tempo e o espaço se entrelaçam em uma dança sutil. Agora um desafio. Será que consegue apertar o botão de like e se inscrever antes do tempo acabar? Nossa senhora, que é isso? Não consigo nem dizer onde é que acabam os tentáculos e começa a cabeça. As colônias de sifonóforos, que habitam as profundezas sombrias dos oceanos, são criaturas que inspiram tanto fascínio quanto temor. Ao olhar para uma dessas colônias, não é difícil sentir um arrepio ao perceber que estão mais próximas de seres extraterrestres do que de qualquer forma de vida terrestre que conhecemos. Sua aparência aterrorizante e sua biologia peculiar os tornam verdadeiros fantasmas do mar. Uma colônia de sifonóforos é, na verdade, um superorganismo composto por várias medusas que desempenham papéis diferentes. Essas criaturas não são indivíduos, mas partes de um todo, operando em uma sinfonia macabra de instintos e comportamentos. Os indivíduos que compõem a colônia se especializam em funções distintas. Alguns capturam presas com seus tentáculos urticantes, enquanto outros se encarregam da reprodução ou da locomoção. Essa divisão do trabalho, embora impressionante, também evoca uma sensação de inquietude, como se cada parte estivesse movida por uma vontade coletiva, uma consciência sombria que opera em sincronia. Ao entrar em contato com esses tentáculos, que podem se estender até 30 metros de comprimento, a sensação é aterradora. Um único toque pode resultar em uma picada agonizante, injetando veneno que causa dor intensa e pode até ser fatal. Um aviso sombrio. A natureza tem seus próprios modos de defesa, e os sifonóforos são mestres na arte da predatória. Essas criaturas são também viajantes dos mares, flutuando nas correntes oceânicas como espectros do abismo, levando consigo uma aura de mistério. Ninguém sabe exatamente quantas espécies existem, pois a maioria habita as profundezas onde a luz não chega, e os estudos sobre eles são limitados. A escuridão do oceano abriga muitos segredos, e as colônias de sifonóforos são apenas uma das faces de um mundo que ainda aguarda a descoberta. O peixe-lagarto das profundezas é um dos predadores de topo mais extremos do mundo, e não vai hesitar em comer qualquer coisa que encontrar na escuridão, incluindo a sua própria espécie.
O peixe-lagarto, com seu corpo alongado e aparência predatória, é uma criatura das profundezas que evoca tanto fascínio quanto terror. Habitando as águas escuras e remotas do oceano, ele se move de maneira furtiva, quase como um espectro invisível, pronto para atacar qualquer coisa que se aproxime, incluindo seus próprios companheiros. O que torna essa criatura verdadeiramente aterrorizante, porém não é apenas sua aparência de predador, mas seu comportamento canibal voraz. Os olhos frios e penetrantes do peixe-lagarto, quase sem vida, parecem estar constantemente à procura de carne. Com suas mandíbulas repletas de dentes afiados e pontiagudos, ele pode atacar com uma velocidade e precisão assustadoras, capturando presas que muitas vezes são do mesmo tamanho ou até maiores do que ele, e de maneira implacável, o peixe-lagarto não discrimina entre diferentes espécies, ou sequer entre os de sua própria linhagem. Entre os peixes-lagarto, o canibalismo é uma prática comum e brutal. Nos abismos escuros onde o peixe-lagarto vive, a comida é escassa, e a sobrevivência exige uma fome insaciável. Esses predadores patrulham as profundezas em busca de qualquer oportunidade, e quando se deparam com um dos seus, o instinto predador toma conta. Eles atacam sem hesitação, devorando outros peixes-lagarto com uma ferocidade que parece quase sobrenatural. Não há piedade ou aliança nas profundezas, apenas a luta incessante pela sobrevivência em um mundo onde ser devorado é tão comum quanto caçar. O canibalismo entre peixes-lagarto é uma visão perturbadora, quase como um reflexo de um pesadelo. Quando um peixe-lagarto encontra um da sua própria espécie, ele se lança sobre ele com uma rapidez predatória, abrindo suas mandíbulas largas para engolir a presa ainda viva, enquanto seus dentes perfuram a carne e a água ao redor se enche de um silêncio mortal. Nos olhos vazios do predador, não há emoção, apenas uma fome eterna e incontrolável, como se a própria natureza o tivesse moldado para ser uma máquina incansável de devoração. Os cientistas que estudam o comportamento dos peixes-lagarto nas profundezas abissais ainda tentam compreender as forças que impulsionam essa fome insaciável. Mas talvez o mais assustador seja a ideia de que no vasto e inexplorado oceano, os peixes-lagarto representam apenas uma pequena amostra de um ecossistema em que o canibalismo é uma norma sombria e inabalável. As profundezas abissais, com suas criaturas estranhas e desconhecidas, escondem predadores que desafiam nossa compreensão do que é natural. Seres que, em seu silêncio e escuridão, perpetuam ciclos de vida e morte de uma maneira fria e impiedosa. Entre as décadas de 60 e 80, a União Soviética despejou cerca de 18 mil objetos radioativos no Mar de Barents. Em um dos mares mais obsoletos da antiga União Soviética, o Mar de Bering, escondem-se reatores nucleares abandonados, relíquias de uma era em que a ambição humana ousava desafiar as forças da natureza, sem compreender completamente as consequências. Esses reatores, deixados para apodrecer no esquecimento, repousam em um abismo de escuridão, onde a luz do sol jamais alcança, e o silêncio é quebrado apenas pelo eco distante das correntes marinhas. Porém, o que jaz lá embaixo não está verdadeiramente inerte. Esses colossos de metal e radiação, agora corroídos pelo tempo e pela pressão implacável do oceano, são como tumbas tecnológicas, esquecidas pela humanidade, mas carregadas com um potencial destrutivo inimaginável. O metal que os envolve range e se decompõe lentamente, enquanto, no interior, uma energia invisível e letal ainda pulsa, como um coração radioativo que não morre. Os reatores exalam uma ameaça silenciosa, uma lembrança de que o poder da fissão nuclear, uma vez liberado, não pode ser simplesmente descartado. Nas águas frias e profundas, onde poucos ousam explorar, criaturas marinhas incomuns fazem desses túmulos radioativos o seu lar. Há rumores de que peixes deformados, crustáceos de formas bizarras e seres das profundezas alterados pela radiação se escondem nas sombras desses reatores. As mutações silenciosas que acontecem lá, longe dos olhos humanos, parecem saídas de um pesadelo, como se o oceano estivesse tentando digerir aquilo que jamais deveria ter sido deixado nas suas profundezas. Para muitos, esses reatores abandonados são simplesmente lendas, histórias esquecidas de um passado em que acidentes e erros humanos levaram ao descarte apressado de perigos invisíveis no abismo. No entanto, há relatos de mergulhadores que ousaram se aproximar dessas áreas e que jamais retornaram. Dizem que as águas ao redor dos reatores vibram com uma estranha energia, como se algo sinistro ainda estivesse latente lá embaixo, esperando, como uma bomba relógio adormecida. Those fortunate enough to have seen them at the sea surface often mistook it for a sea serpent. Their unique appearance has made them so mysterious that Japan even includes the creature in its folklore.
Vivendo nos mares mais profundos e frios, onde a luz do sol nunca esteve, existe uma criatura que parece saída de lendas antigas, o peixe-remo gigante. Com seu corpo alongado e prateado, que pode alcançar até 11 metros de comprimento, ele serpenteia como um fantasma nas águas abissais, raramente visto por olhos humanos. Sua presença é tão incomum e furtiva que durante séculos marinheiros acreditavam que ele era o arauto de tempestades, terremotos e desastres naturais. O peixe-remo, com sua aparência quase sobrenatural, tem uma pele translúcida e suave que reflete o mínimo de luz que atinge as profundezas, criando uma aura espectral ao seu redor. Ele desliza pelo oceano de maneira lenta e graciosa, quase como se estivesse flutuando, e suas barbatanas vermelhas vibrantes, que se estendem como finos filamentos, ondulam no escuro como estandartes de um monstro abissal. Poucos o avistaram, e aqueles que o fizeram frequentemente falam de uma sensação de inquietação. Sua forma serpentiforme e seus grandes olhos negros e vazios parecem olhar através do tempo, como se carregassem consigo o conhecimento dos abismos oceânicos, lugares que o homem jamais será capaz de alcançar. Muitos que o avistaram em tempos antigos acreditavam que o peixe-remo gigante era uma criatura mitológica, um dragão marinho, uma entidade antiga, guardiã dos mistérios insondáveis do oceano. Quando um peixe-remo é encontrado à deriva nas águas superficiais, é como se algo tivesse deslocado os segredos das profundezas, trazendo uma criatura que não pertence à luz para o nosso mundo. Ele é um enigma vivo, um visitante de um reino oculto e impenetrável, onde as regras da natureza parecem diferentes, distorcidas pelas pressões esmagadoras e pela escuridão eterna. As lendas não param por aí. Disse que quando um peixe-remo emerge das profundezas, ele traz consigo um presságio. No Japão, ele é chamado de mensageiro dos deuses do mar. E segundo antigas tradições, seu aparecimento está ligado à iminência de terremotos ou tsunamis, como se ele fosse um guardião ancestral das forças naturais, advertindo os humanos de que algo catastrófico está prestes a acontecer. E é aqui que o peixe-tripé faz o seu trabalho, que no caso é ficar de pé com as suas 3 projeções alongadas das suas nadadeiras. Imagine as profundezas de 3 a 6 mil metros de profundidade, onde a luz do sol nunca penetra e o silêncio é absoluto, quebrado apenas pelos sons misteriosos do abismo. Lá entre as criaturas mais enigmáticas do mar profundo, vive o peixe-tripé. Ele desliza lentamente pelo fundo arenoso, quase imperceptível, com suas longas barbatanas estendidas como pernas finas, permitindo que se equilibre em um estado de espera. O nome tripé vem justamente dessa postura estranha, suas 3 longas nadadeiras quase formando um tripé enquanto ele permanece imóvel, como um sentinela à espreita. O peixe-tripé é uma criatura solitária por natureza. No vasto vazio do abismo, ele raramente encontra outros da sua espécie. A solidão é sua companhia constante. Mas para o peixe-tripé, isso não é um fardo, mas parte de sua essência misteriosa. Ele é um observador silencioso do mundo subaquático, movendo-se com paciência e aguardando o momento perfeito para se alimentar, capturando pequenos organismos que flutuam pela corrente. Quando chega o momento da reprodução, a solidão do peixe-tripé se torna ainda mais intrigante. Ele não precisa de encontros dramáticos ou demonstrações de cortejo como outras criaturas marinhas. Em vez disso, suas crias são lançadas ao acaso, deixadas à mercê das profundezas, onde poucos sobreviverão para continuar o ciclo. É como se o próprio mar estivesse decidindo quem merecia sobreviver, em um jogo cruel e indiferente às emoções. A vida do peixe-tripé é um mistério, ele não precisa da companhia de outros para existir, e seu ciclo de vida parece sussurrar um segredo antigo que se perde nas correntes frias do oceano profundo. Talvez para o peixe-tripé a solidão seja uma forma de harmonia, uma dança silenciosa com o desconhecido, onde o verdadeiro propósito permanece sempre fora do alcance. Essa descoberta das profundezas do mar é mais notável pela sua enorme mandíbula, que, olha que surpresa, é parecida com a de um pelicano. Descendo a uma profundidade que varia de 200 a 2.500 metros, onde a luz nunca chega e o frio é uma constante aterradora, habita uma das criaturas mais grotescas e fascinantes do reino marinho, a enguia pelicano, Abyssal pelicanus. Este predador das sombras, com seu corpo longo e serpentino, é uma verdadeira maravilha da evolução e um ícone do terror subaquático. O que torna a enguia pelicano tão assustadora é sua boca descomunal, que se abre em um ângulo aterrador,
revelando fileiras de dentes afiados como facas. Essa mandíbula é uma adaptação macabra, permitindo que ela consuma presas muito maiores do que o seu próprio corpo. Sua bolsa bucal, semelhante à de um pelicano, é um dispositivo de captura mortífero, capaz de engolir qualquer criatura incauta que se aproxime. Imagine uma armadilha mortal que se esconde nas sombras, esperando pacientemente pelo momento certo para atacar. Quando a enguia se alimenta, parece que as águas ao redor se curvam em submissão, absorvendo o grito silencioso da presa, que desaparece para sempre em sua boca monstruosa. A pele da enguia pelicano é lisa e escura, quase refletindo a escuridão do ambiente em que vive, como se estivesse camuflada na própria noite do oceano. Seus olhos, pequenos e profundos, parecem incapazes de enxergar além da escuridão, mas isso não a impede de ser uma caçadora mortal. Ela não depende da visão. Em vez disso, utiliza uma combinação de pressão e eletrorecepção para detectar o movimento de suas presas, transformando-a em um espectro do terror que se esconde no fundo do mar. A reprodução da enguia pelicano também é envolta em mistério e horror. Após a fertilização, os ovos são deixados à deriva nas profundezas, onde poucos sobrevivem ao ambiente hostil e predatório. Esse ciclo de vida, marcado pela indiferença e pelo abandono, parece um eco da própria essência da criatura, um terror silencioso que se perpetua nas trevas. Se você gostou desse vídeo, com certeza vai querer saber a descoberta mais assustadora que a ciência já fez. Clique nesse vídeo para saber qual é.